Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estou aqui nesse lugar, orando, buscando a presença de Deus. Para que o Senhor venha abrir a porta da palavra, venha nos caminhar, fortalecer, tanto a mim que estou aqui buscando e a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que o nosso dever é estar orando um pelos outros, para que o Senhor, que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, possa terminar até o dia da sua vida. Isso é o propósito, né? E nessa manhã, eu leio aqui essa palavra do Senhor Jesus Cristo, em Filemão, capítulo 1, apenas o versículo mesmo, tem, mas vou ler o 4 e o 5, que diz assim: dou graça a meu Deus, lembrando sempre de ti na minha oração, ouvindo do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Aqui temos a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Paulo, falando com Filemão, e Paulo, irmãos, era um homem cheio da graça e do poder de Deus, como o Senhor falou quando encontrou com ele, que ele seria cheio do Espírito da graça do Senhor. Então, é isso que nos faz triunfar, porque nós, como vaso e uma atalaia do Senhor Jesus Cristo, devemos cada dia buscar o Senhor e ser cheio da graça e do Espírito de Deus. Porque Paulo disse assim, que ele ouviu acerca da fé e do amor para com o Senhor Jesus. Então, esse ouvir não é ouvir humano, é ouvir do Senhor Jesus, porque Deus fala com o homem de várias formas, e Ele revela o profundo coração do outro, mostrando para Paulo que Filemão tinha o amor para com ele, que é o nosso Deus, e com todos os santos. Isso é bom, mas Paulo sempre diz aqui no primeiro versículo: dou graça ao meu Deus, que lembra de ti nas minhas orações. Então, a oração faz nós chegar mais perto de Deus, para que nós podemos buscar conhecimento, alcançar sabedoria e andar humildemente perante esse Deus, sabendo que nós somos vasos e apenas para transmitir aquilo que o Senhor nos ordenar, seja por palavra, no louvor, da forma que o Senhor quer falar. Mas uma coisa que chama atenção nessa palavra é que nós devemos ter o Espírito de Deus na nossa vida. Não somente a palavra, mas ouvir. Porque nós vemos também que quando Ananias e Safira chegou perante Pedro, ali, dizendo aquelas palavras que, sobre aquela propriedade que vendeu, estava ali um simples homem, Pedro, né? Mas Pedro era cheio da graça, cheio do poder, do conhecimento de Deus. E ali ela colocou diante daquele varão e começou a falar. Mas estava ali um engano no coração de Safira e Ananias. E Pedro disse assim para Safira e Ananias: por que mentisse? Né? Tu mentisse a mim, mau Espírito de Deus. Mas o Senhor estava ali e conhecia o propósito daquele casal, a qual os dois pereceram perante ali na presença de todos. Porque Deus, irmãos, Ele dá conhecimento, Ele dá a direção. Então, o que nós vemos aqui, Paulo diz: eu ouvi acerca de ti, o amor, a fé que você tem, e o amor para com o Senhor Jesus Cristo. Então, quem pode saber mais do que Deus? Só o Senhor Jesus pode saber mais. Que nós temos o amor. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que andar em sinceridade perante Ele. Nós não podemos andar, irmãos, da forma que nós queremos, porque o Senhor conhece nossos corações. Aquele que tenta enganar a Deus, engana a si mesmo, porque Deus ninguém engana. Ele conhece o meu coração, meus pensamentos, e eu tenho que pôr diante de Deus em verdade, porque Ele está conhecendo todas as coisas. E se eu não colocar em verdade, como Ele vai responder a minha oração?
Porque ainda que nós somos falhos, cheios de defeitos, e nós habita ainda um corpo carnal, sujeito a tantas coisas, mas se nós fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, nunca essa carne vai nos vencer. A vaidade não vai vencer. O desejo deste mundo não vai vencer. Porque a graça do Senhor será maior nas nossas vidas. Porque isso depende de cada um de nós, através da oração, do clamor a Deus. Buscar o Senhor. E Ele nos encherá, Ele nos purificará, e Ele dará a direção. O aquele que busca, encontra. E ainda que nós somos falhos, mas Ele é verdadeiro. Então devemos ter, somente a palavra. Mas quando Paulo foi encontrar mais uma vez, com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, depois que ele ali encontrou com aquele varão, Deus transmitiu através daquele varão que seria cheio da graça e do Espírito de Deus. E Ananias, irmãos, tu vê que ele estava ali e ele foi revelado por Deus. E Deus mostrou até a rua ali onde ele estava. E então, irmão, Deus fala com o homem. Nós não podemos ser incrédulos a ponto de nós ouvir a voz humana, Deus falando através da voz humana que nossa boca, mas Deus fala diretamente com o homem, com a mulher. É só nós manter em oração e santificação diante desse Deus. E Ele fala tanto as nossas faltas, como também daqueles que Ele envia para nós falar o que Ele ordenar. Então, ali vemos quando Paulo chegou em Damasco, aquele homem teve aquela revelação. E o próprio Senhor Jesus disse, fará, olhe sobre ele, para que aquela escama seja tirado. E ele será cheio do Espírito de Deus e sofrerá e ver por amor ao seu nome. Então, irmãos, Deus, Ele encaminha todas as coisas. Nós temos que crer que nós podemos ouvir a voz de Deus. Deus pode falar comigo, pode falar com você, Então, como falou com Paulo, então Paulo disse, eu ouvi acerca de ti. Então, esse ouvir é a voz de Deus, irmão. Porque para conhecer o coração do homem é só Deus. Aí com toda a maneira que nós conhecemos, nós vemos o testemunho, nós vemos tudo que o homem está ali diante de Deus, nós enganamos, porque não conhecemos profundo o coração do homem, da mulher, o que está no pensamento dele, aquilo que ele está falando, daquilo que ele está vivendo, é a verdade mesmo, ou se não, há um engano. Por isso que nós somos muitas vezes enganados, porque muitas vezes faltamos com Deus em oração. E a igreja precisa estar em oração, porque a Bíblia fala que estamos nos últimos dias, onde que muitos apostarão da fé, dando ouvido ao espírito enganador, à doutrina de homem, e se afastarão da verdade. E já estamos vendo isso acontecer no meio do povo de Deus. Por quê? Por causa de oração, orgulho, aquilo que vem do mundo, aquilo que vem do homem. Mas nós temos que ser sempre um vaso, para ajudar, se levar a palavra de Deus, um vaso usado por Deus, como diz o Senhor Deus a Jeremias, desce à casa do oureiro e verá ali o que eu vou fazer. Então, o Senhor que trabalha, nós somos aqui uma ataraia, um transmissor de Deus, e todo o nosso trabalho, o nosso esforço nessa terra tem uma recompensa já nessa terra que o Senhor Jesus Cristo tem dado, e é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos lutar por essa vida eterna, porque o amor, irmãos, para com todos é essencial. Ali não é só para um, é para com todos. Nós também podemos ler só a palavra de Deus, pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho, tanto na vida espiritual para com nossos irmãos, como na vida material para os nossos irmãos, mas isso com a direção de Deus, fazer segundo o Espírito Santo de Deus, a palavra que diz assim, a um desses pequeninos fizeste, a mim fizeste, e a um desses pequeninos não fizeste, a mim também não fizeste. Tudo que nós fazemos, não temos recompensa de homem algum, não buscamos recompensa de homem, mas buscamos recompensa do Senhor Jesus Cristo, que Ele recompensará tanto
nessa vida com uma vida eterna que tem preparado. Vamos trabalhar com ânimo, olhando para cima, olhando para o Senhor Jesus, com dizer, olha para mim, o autor e consumador da vossa fé. Então o Senhor Jesus Cristo, irmãos, está com a mão estendida. Vamos cada dia avançar nessa caminhada, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vamos desprender um pouco das coisas dessa vida, porque estamos vivendo os dias finais sobre a terra e a vinda do Senhor está próxima. A vinda dele está próxima, Senhor. Então vamos cada dia nos preparar para que nós podemos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo e receber a coroa da vida que tem preparado para os que amam. Vamos buscar o Senhor em oração, vamos santificar nossas vidas e vamos fazer por onde nós alcançar a misericórdia de nosso Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que possa ser abençoado, que possa ver, né, irmãos, fazer um exame diante desse Deus. Ele está pronto para transformar, para renovar e para fazer aquilo que é útil para Ele, agradável aos teus olhos. Fique assim, que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.